Boa noite. Os casos de chikungunya preocupam Minas. O estado registrou a primeira morte suspeita desde 2014, quando a doença fez as primeiras vítimas. A chikungunya, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, já atingiu mais de 2.200 pessoas em apenas 72 dias. O número é de casos prováveis, mas representa mais que 4 vezes o total de notificações em todo o ano passado. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre saúde. Na Zona da Mata, pacientes reclamam da falta de medicamentos essenciais para o tratamento da esquizofrenia. Aguarde. A difícil tarefa de fazer uma coisa simples, caminhar em Belo Horizonte. Não só pela dificuldade de locomoção, que muita gente tem, mas pela dificuldade a mais que as calçadas impõem principalmente aos idosos e às pessoas com deficiência. Buracos, desníveis, piso completamente arrebentado. Exemplos desse tipo não faltam na cidade. Caminhar por algumas calçadas de Belo Horizonte não é tarefa fácil. Tem sempre aquele momento em que a gente vira o pé em algum desnível, tropeça ou agarra o sapato em algum buraco, quando não acontece pior, da gente cair e até se machucar. Eu não caí não, mas que tem muita calçada a deixar a desejar, tem muita mesmo. No meio da calçada aparecem as raízes assim. Tá bem ruim mesmo, tá bastante quebrado. Principalmente para pessoas portadoras de deficiência. Deve ser muito complicado. Pois é, Liliane é cadeirante e sofre com os obstáculos. É só dar uma volta junto com ela. Primeiro pelo centro. E a gente fica nessa situação constrangedora de cair ou machucar. Eu caí quase dentro do buraco ali. Tem muitos buracos, dá até medo. E aqui o piso tátil, além dele estar irregular, pobre coitado do cego, vai seguir e vai dar com a cara na banca de jornal. Depois, na Praça da Liberdade. Mas a faixa de pedestre vai dar na frente do semáforo e da árvore. E eu sou obrigada a descer porque a rampa não está paralela à faixa de pedestre. Bate a cadeira, eu posso cair, tem que puxar ela de ré, porque no ponto crucial, principal turístico da minha cidade, capital mineira, eu não tenho qualidade de vida. Segundo a ABNT, o correto são pisos táteis, com listras na direção de sentido do quarteirão e bolinhas de alerta para obstáculos e rampas para passagem de pedestres. Essas são algumas das normas do Código de Posturas de Belo Horizonte, que é quem define as regras para as calçadas da cidade. A construção, a manutenção e a conservação dos passeios são de responsabilidade dos donos dos imóveis que ficam em frente àquele trecho, e o descumprimento dessas regras gera multas. Para as calçadas fora dessas normas de acessibilidade, se a correção não for feita em 30 dias da notificação, a multa é de R$ 1.109,89. Mesmo o preço da penalidade para rampas fora do padrão ou que não sejam destinadas a garagens ou acesso para deficientes. Já para os passeios em mau estado, quebrados ou com buracos, por exemplo, a multa é de mais de R$ 634 para quem for notificado e não se adequar em até 60 dias. De acordo com a gerente de acompanhamento de fiscalização do município, a média é de 70 vistorias por dia, número que quase dobrou em janeiro deste ano em relação a 2016. Assim como as multas, foram 230 neste mês de janeiro, contra 120 no mesmo período do ano passado. O maior trabalho da fiscalização é realmente conscientizar os proprietários de imóveis, né, quanto à importância dos passeios estarem acessíveis para a travessia de pedestres. A ação fiscal também pode ser realizada através de denúncia nos canais de comunicação da Prefeitura, né, o SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, pelo 156, pela internet, no portal da Prefeitura ou presencialmente no BH Resolve. Pelo menos 15 categorias decretaram greve geral amanhã contra a reforma da Previdência. Educação, saúde e transporte, como o metrô de Belo Horizonte, devem ser afetados. A CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, acionou a Justiça solicitando escala mínima de trabalhadores e conseguiu eliminar, determinando o funcionamento de no mínimo 80% dos trens entre 5h30 da manhã e 10 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite.
Na nossa página, você confere quem aderiu ao movimento, alterosa.com.br/JA. Uma ocorrência inusitada chamou a atenção de policiais militares em Juiz de Fora. No lugar de verduras, moradores vendiam outro tipo de produto dentro de uma casa. 4 pés de maconha foram apreendidos. Uma balança de precisão também foi localizada pela PM. De posse do Disque Denúncia, DDU, nós deslocamos até o referido endereço, no bairro Esplanada, adentramos a residência e de imediato localizamos essa plantação de maconha. Quando os policiais chegaram ao local, eles tiveram uma primeira surpresa. Na entrada do imóvel havia uma placa que indicava a venda de verduras. A segunda surpresa foi encontrar uma folha de maconha emoldurada. Essa lâmina de vidro, ela era guardada na residência, da residência como um troféu, né? Símbolo aí da prática delituosa aí desses indivíduos. Falando em troféu, para os pichadores, chegar a pontos cada vez mais altos é como conquistar um prêmio. Aqui em Belo Horizonte, 3 homens foram presos em flagrante, pichando um prédio na Savassi. Eles escalaram um edifício até o 11º andar e sujaram toda a fachada. O vídeo mostra a movimentação em frente ao prédio que foi pichado de madrugada. A marca dos pichadores ficou lá no alto, no 11º andar. Para chegar até esse ponto, os vândalos escalaram o edifício e foram deixando um rastro de tinta preta. Moradores acordaram com o barulho feito por eles e pensaram que se tratava de tentativa de assalto. Subiram pela marquise pelo ponto mais baixo e escalaram por uma lateral aqui da fachada, certo? Porque tem uma parede ali que tem uns patamar que parece uma escada. Só que é muito arriscado. Até falei que ele, para fazer aquilo ali, podia estar dado muito drogado, né? Quando a PM chegou, um dos pichadores estava em apuros, pendurado no 10º andar, sem conseguir descer. Foi preciso acionar os bombeiros para resgatar o rapaz. Daqui, ele e os outros 2 comparsas que estavam no andar de cima foram levados direto para a delegacia. Segundo eles, é a diversão deles, né? Diversão deles, que inclusive por diversas vezes eles gritavam que eram os reis de BH. Igor Stancioli Castriota tem 5 passagens pela polícia por pichação, 3 por uso de drogas e 2 por roubo. Wallace Gonçalves da Silva tem ficha por 4 pichações e uma tentativa de roubo. Luiz Felipe Santos Oliveira, que ficou pendurado no prédio, tem 7 passagens por pichação, 3 por roubo e 2 por tráfico de drogas. Para o síndico do edifício pichado, a impunidade é a causa de mais um prejuízo que vai parar no bolso dos moradores. Já não é barato o nosso dia a dia e é uma ação que eu acho que tem que ser punida exemplarmente, como ocorreu com aquele cidadão que pichou lá a igrejinha da Pampulha. Eu acho que quando a gente começar a ter essas punições rigorosas, esses vândalos não vão fazer isso mais. Mas acredite, os 3 homens já foram liberados depois de assinarem um termo circunstanciado de conduta. Eles teriam uma audiência nessa tarde no Juizado Especial Criminal. No entanto, ela foi adiada para junho. Um comentário feito em uma rede social acabou na prisão de uma mulher em Alfenas, no sul do estado. Ela teria questionado o trabalho da Polícia Militar durante uma ocorrência de assalto. Bruna Misael, de 27 anos, publicou um comentário em um grupo do Facebook. Em resposta a outra usuária da rede social, a mulher afirma que a polícia é mais bandida do que ela imagina. Só que a postagem chegou até o conhecimento da PM. Ela foi presa em flagrante pelo crime de difamação a todos os policiais, que ela não apontou realmente qual policial poderia ter realizado alguma ação, né, que poderia ter sido identificado como, né, algum ato aí, em decorrência da reputação dos militares. E, baseado nisso, ela foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia de plantão na cidade de Alfenas. Segundo a Polícia Militar, Bruna teria defendido o irmão, Diogo Misael dos Santos, de 20 anos. Ele foi preso, suspeito por um assalto no último final de semana. Ela disse que estava arrependida e falou que realizou essas postagens no calor dos fatos. O jovem, segundo a polícia, não teria participação direta no crime. Outros 2 suspeitos estão foragidos. A Polícia Civil esclareceu o crime envolvendo a morte de um vigia em setembro do ano passado em Contagem, na região metropolitana. Segundo as investigações, a vítima foi atacada pelo colega por causa de uma mudança na escala de trabalho.
O homem chega em um Fusca, estaciona o veículo no portão lateral do SESI em Contagem e segue para a entrada do prédio. As imagens não mostram, mas o homem arromba o portão. Em seguida, as câmeras de segurança interna registram a crueldade do crime cometido por Jorge Motiama Júnior, de 43 anos. Tentando esconder o rosto, ele surpreende o vigia que descia a escada. Dá diversos socos no homem. Depois o carrega para a escada e corta o pescoço da vítima com uma faca de pão. Minutos depois do assassinato, ele aparece pulando o corrimão e destruindo a câmera. A vítima foi o vigia Antônio Benedito, de 58 anos. De acordo com a polícia, a morte teve motivação estúpida. Simplesmente porque o nosso conduzido teve o horário de trabalho modificado. Mais de um ano ele trabalhou no período noturno, para ele era mais cômodo e financeiramente era melhor. Na delegacia, o vigia, que foi preso em São Paulo, só abriu a boca para dizer que não queria ter cometido o crime. Arrependido mesmo. Porém, a ficha criminal de Jorge parece não combinar com a palavra remorso. Esta não foi a primeira vez que Jorge se envolveu em um crime. Segundo as investigações, ele já foi preso por furto e também foi detido por matar e atear fogo em uma pessoa na cidade de Betim, onde cumpriu pena por 2 anos. Na época, o crime chocou os moradores de Contagem e a Polícia Civil chegou a prender outro suspeito que, na verdade, havia sido espancado por Jorge no mesmo dia do assassinato. Uma pessoa extremamente fria, sem qualquer remorso pelos atos praticados. Ele já havia praticado um homicídio e sido condenado na cidade de Betim. Quando indagado sobre esse homicídio, ele responde só que a vítima teria tido azar. Foi condenado a uma pena de mais de 14 anos e cumpriu nem 3 anos, o que permitiu que ele voltasse à sociedade e viesse a praticar esse crime, se não tiver praticado outros, né? Um lavador de carros foi morto a facadas nessa manhã no bairro Prado, região oeste de Belo Horizonte. A suspeita é de que ele teria sido vítima de uma emboscada. William Pereira Silva, de 25 anos, e a namorada desciam por esta rua quando foram surpreendidos pelo ex-companheiro dela, que estava escondido atrás dessa moita. Segundo informações do irmão da vítima, o homem foi agredido com vários golpes de faca. Ele ainda tentou correr do agressor e deixou um rastro de sangue aqui pela calçada. O principal alvo do agressor seria a mulher de quem ele estava separado há cerca de um mês. O casal veio da Bahia. Este vizinho conversou com o irmão da vítima logo após o crime. Ela largou o rapaz e ele não aceitou o fim do relacionamento. Tinha uns dias já que avisou, parece que tinha amizade já que fazer. Correu atrás dela também, né, pra matar ela também, só que ela correu e escondeu, né? Abalada, a namorada do homem que foi assassinado não quis gravar a entrevista, mas contou aos policiais que foi ameaçada e tem medo que o agressor continue a persegui-la para terminar o serviço. Ela foi levada para a delegacia para prestar depoimento. A partir do momento que a lei do Brasil começar a funcionar, quem sabe não para. A polícia não informou se o suspeito foi preso. A falta de medicamentos para a esquizofrenia prejudica pacientes em Juiz de Fora. Quem faz o tratamento diz que não é a primeira vez que o problema ocorre na cidade, não. Denise Magalhães de Medeiros tem 39 anos e há 5 anos toma remédios para controlar a esquizofrenia. Ela faz tratamento no CAPS Leste. Dona Maria é quem acompanha o tratamento da filha. O haloperidol ajuda no controle de alucinações, a prometazina é sedante, o biperideno controla o tremor e o clonazepam ajuda a relaxar. Mas Dona Maria diz que há 4 meses não consegue pegar estes medicamentos na farmácia central do SUS. Eu chego lá, não tem falta. E essa medicação, a ausência dela traz um transtorno enorme. Ela lembra que em novembro de 2014, Denise ficou sem os medicamentos e colocou fogo na casa. Porque faltou essas medicações aqui para ela. Não pode. Não pode faltar essas medicações. A mulher denunciou a falta de medicamentos na ouvidoria de saúde do município no dia 8 de março. Segundo ela, o gasto mensal com os remédios é em torno de R$ 150. Na falta da entrega pelo SUS, a família conta com a doação de amigos. Fazendo essa denúncia, reclamações, esse apelo de misericórdia, nossas autoridades de fora competentes que cuidam dessa área de abastecer a farmácia do SUS. Dependo da ajuda, do empenho de vocês, no sentido de nos ajudar.
A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora informou que o medicamento Fenergan está disponível em estoque e já pode ser encontrado na farmácia central. Em relação aos outros, a compra foi feita e num prazo de 10 dias o abastecimento vai ser regularizado. Daqui a pouco, o goleiro Bruno é apresentado no Boa Esporte e se esquiva de perguntas sobre Elisa Samúdio. Voltamos já. A BH Trans abriu licitação para a contratação de mais vigilantes que vão fazer a segurança das estações de transferência do MOVE na capital. O atual contrato tem término previsto para 30 de abril. A concorrência foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Os profissionais vão atuar na vigilância desarmada e segurança patrimonial em 48 postos em tempo integral, 7 dias por semana. A BH Trans informou que o número de vigilantes vai aumentar de 192 para 214. O edital completo está disponível no site da empresa. Hora de saber como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. O céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as áreas de Minas Gerais. O calor ainda continua na maioria das regiões do estado. Em BH, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Os termômetros vão de 23 a 33 em Prata, de 16 a 31 graus em São João do Paraíso. Oscilam entre 18 e 31 em Arcos. E em Matipó, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Depois de muita polêmica, Bruno Fernandes assinou o contrato com Boa Esporte. Na primeira coletiva dada como jogador, depois de ficar quase 7 anos preso, o goleiro se negou a responder qualquer pergunta sobre Elisa Samúdio. Bruno chegou vestido com a camisa do time. Antes de começar a coletiva, a imprensa foi orientada a não fazer perguntas sobre o caso Elisa Samúdio. Qualquer pergunta que não seja o futebol, ela não será respondida nem por mim e nem pelo Bruno. O goleiro ignorou as tentativas dos jornalistas. Eu não vou te responder essa pergunta. Você acha que você, depois do que aconteceu, é um bom exemplo para um pai levar uma criança no estádio de futebol para te aplaudir? Eu também não te respondo essa pergunta. Bruno também não quis falar sobre a fuga dos patrocinadores. Depois que ele foi contratado, 5 empresas cancelaram a parceria com o Boa Esporte. A Prefeitura de Varginha também avalia tirar o apoio que dá ao time. Eu não tenho muito que tocar nesse assunto, eu estou aqui para jogar futebol. O presidente do clube disse estar confiante na chegada de novos patrocinadores. E até na quinta ou sexta-feira a gente já estará anunciando, né? Um novo patrocinador master também, né? Porque eu acho que tudo na vida a gente tem que partir de um princípio. Eu tenho o meu princípio. Aquelas empresas que estão aqui com o Boa Esporte Clube, os seus administradores, têm um pensamento e a gente tem que respeitar todos. Bruno só falou mesmo de futebol. O Boa está abrindo as portas, cara, novamente para mim. É uma oportunidade dada, eu estou muito feliz de estar aqui, estou motivado. Deus que está abrindo as portas novamente. Ele agradeceu ao Boa Esporte por ser contratado. Parabéns aos presidentes do Boa, parabéns ao presidente Rony, aos diretores. E, cara, eu tô muito feliz. Eu acho que eu tenho que retribuir à altura, pela coragem que tiveram. E também comentou a pressão que está enfrentando no retorno aos gramados. Assim como tive colega de trabalho, colega de profissão, que passou por uma situação como essa a carreira toda, que foi o Edmundo. Assim como outros jogadores, cantores, pessoas públicas passaram, superaram e venceram, assim espero que seja a minha trajetória também. Eu não ligo muito o que as pessoas falam ou dizem por aí. Eu acho que eu tenho que focar no meu trabalho. Acho que importa para mim é o recomeço da minha vida. Eu acho que a motivação de recomeçar, ela supera qualquer crítica. Bruno tem 32 anos. Ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato da ex-namorada, a modelo Elisa Samúdio. Ele aguarda o pedido de um novo julgamento em liberdade. Logo depois da coletiva, Bruno veio direto para o centro de treinamentos do Boa Esporte, onde passou pelos primeiros exames médicos. A expectativa da diretoria é que ele esteja pronto para jogar em até 60 dias. Além dos exames médicos, Bruno teve o primeiro contato com o gramado. Ele foi aplaudido por alguns torcedores.
Toda pessoa tem que ter uma oportunidade na vida. E ele realmente está tendo a dele. Fiquei contente, eu sou a favor da vinda do Bruno. Estamos aí para aplaudir ele. O Jornal da Alterosa termina aqui. Fique agora com o noticiário nacional e internacional no SBT Brasil. Uma ótima noite para você.